Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a segunda aula sobre adição de arcos. Nessa aula, vamos demonstrar a fórmula da tangente da soma dos arcos. Temos a circunferência trigonométrica de raio 1, o arco trigonométrico AM com extremidade no primeiro quadrante de medida alfa, onde o prolongamento do segmento de reta OM, que é o raio da circunferência, que é igual a 1, intercepta o eixo das tangentes no ponto T. Para estudar a tangente da soma dos arcos, primeiramente vamos deduzir a tangente como razão do seno pelo cosseno. Temos o triângulo retângulo OMP, que é semelhante ao triângulo retângulo OTA. Colocando ambos os triângulos retângulos lado a lado, temos o triângulo retângulo OMP e o triângulo retângulo OTA. Eles são semelhantes porque têm um par de ângulos congruentes. Temos o ângulo alfa e o ângulo reto para o triângulo retângulo OMP e temos o ângulo alfa e o ângulo reto para o triângulo retângulo OTA. Sendo semelhantes, podemos escrever a proporção. O segmento de reta AT, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pelo segmento de reta OA, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa, é igual o segmento de reta MP, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pelo segmento de reta OP, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Vamos calcular a tangente do ângulo alfa pertencente ao triângulo retângulo OTA. Então temos que a tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o segmento de reta AT, dividido pelo cateto adjacente, que é o segmento de reta OA. O segmento de reta OA, ele é o raio da circunferência, que é o raio igual a 1. Então podemos escrever que o segmento OA tem um raio 1. Tangente do ângulo alfa vai ser igual ao segmento de reta AT dividido por 1. Portanto, tangente do ângulo alfa será igual ao segmento de reta AT. Vamos calcular o seno e cosseno do ângulo alfa referente ao triângulo OMP interno à circunferência trigonométrica. Portanto, temos o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o segmento de reta MP, dividido pela hipotenusa, que é o segmento de reta OM. O segmento de reta OM, ele é o raio da circunferência, que é 1. Portanto, será seno do ângulo alfa é igual a MP dividido por 1. Portanto, seno do ângulo alfa vai ser igual ao segmento de reta MP. Ou seja, o seno do ângulo alfa é a projeção do segmento de reta MP sobre o eixo das ordenadas. Então, vamos chamar esse ponto de M'. Então, temos a projeção, que é o seno do ângulo alfa. Então, podemos escrever que o segmento de reta MP ele é o seno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa será o cateto adjacente, que é o segmento de reta OP, dividido pela hipotenusa, que é o segmento de reta OM. Como o segmento de reta OM é o raio da circunferência, que é raio 1, então vai ficar OP dividido por 1. Então temos que o cosseno do ângulo alfa é igual ao segmento de reta OP. Então temos que o segmento de reta OP é o cosseno do ângulo alfa. Portanto, aqui será o cosseno do ângulo alfa. Substituindo os valores nas proporções, temos que o segmento AT é tangente do ângulo alfa. O segmento de reta OA é igual a 1. Temos a proporção igual. O segmento de reta MP é seno do ângulo alfa, dividido pelo segmento de reta OP, que é o cosseno do ângulo alfa. Portanto, deduzimos a tangente como razão do seno pelo cosseno.
onde podemos escrever que tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o seno do ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente, que é o cosseno do ângulo alfa, sendo o cosseno do ângulo alfa diferente de zero. Na aula passada, estudamos as fórmulas de adição de arcos: seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma e cosseno da diferença. Considerando o ângulo alfa sendo igual à soma dos ângulos A e B, então podemos escrever tangente do ângulo A mais B é igual a seno do ângulo A mais B dividido pelo cosseno do ângulo A mais B. Substituindo na fórmula, ficará tangente da soma dos arcos A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A, dividido por cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Simplificando essa fórmula, vamos dividir o numerador e o denominador por cosseno de A vezes cosseno de B. Portanto, ficará que tangente da soma dos arcos A mais B vai ser igual a seno de A dividido por cosseno de A é tangente de A, que multiplica cosseno de B dividido por cosseno de B é 1. Tangente de A vezes 1 é tangente de A, mais seno de B, que divide cosseno de B, é tangente de B, que multiplica cosseno de A dividido por cosseno de A é 1. Tangente de B vezes 1, vamos deixar somente tangente de B, dividido por cosseno de A dividido por cosseno de A é 1, que multiplica cosseno de B dividido por cosseno de B é 1. 1 vezes 1 é 1, então vamos deixar 1 menos seno de A dividido por cosseno de A é tangente de A, que multiplica seno de B dividido por cosseno de B é tangente de B. Portanto, temos a tangente da soma dos arcos. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Imprimindo na tela, temos tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Se tivermos a tangente da soma dos arcos, sendo o B negativo, aí vai ficar tangente de A menos B é igual a tangente de A mais tangente de menos B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de menos B. Fazendo a multiplicação de sinais no numerador, mais vezes menos vai ser menos. Então vai ficar tangente de A menos tangente de B. E no denominador, menos vezes menos é mais. Então vai ficar 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Imprimindo na tela, temos tangente de A menos B é igual a tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Portanto, deduzimos as fórmulas de adição de arcos. Temos a tangente da soma para arcos em que a tangente for definida e a tangente da diferença para arcos em que a tangente for definida. Espero que vocês tenham entendido, agradeço a participação e obrigado.